Muito bom. Fala aí se você está me ouvindo agora, ok? Nós vamos falar sobre esse tema. O tema é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Eu estava estudando sobre isso, né? Isso tem muito a ver com o meio qual nós estamos inseridos, com esse mundo, né? Muitas pessoas estão sofrendo na sua vida justamente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela ajuda aí, viu? Deus abençoe. Então, muitas pessoas estão sofrendo por não conhecer esse mecanismo de defesa. E eu vou utilizar, eu sou psicanalista, né, sou psicopedagogo, também estou me formando agora em bacharel em teologia, mas, na verdade, eu estou atuando e trabalhando como psicanalista. Né? E muitas pessoas têm essa dúvida, o que é psicanálise, né? O que é um psicanalista? Porque, na verdade, as pessoas conhecem só o psicólogo, né? Vai no psicólogo. Mas, muitas das vezes, quando alguém fala assim, vai no psicólogo, você está indo num psicanalista. Na verdade, você está indo em um psicanalista. O que é psicanálise? A psicanálise ela é uma abordagem terapêutica, é uma teoria psicológica que analisa o inconsciente para compreender a mente humana. Né? Foi desenvolvida pelo médico austríaco Sigmund Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise. Freud ele foi médico, quase que Freud foi psiquiatra, porque se envolveu com psiquiatras para estudar a própria psique humana, né, para poder ajudar pessoas que naquela época, né, há mais de 130 anos atrás, quando Freud desenvolve a psicanálise, as pessoas quando sofriam com problemas na área da saúde mental, as pessoas elas eram internadas, né, ou lançadas em manicômio, porque eram tidas como loucas, né? Não havia tratamento naquela época. Quando alguém surtava, quando alguém entrava em uma depressão profunda, as pessoas eram envolvidas numa camisa de força e lançado lá até que melhorasse. Mas Freud ele veio para trazer um diferencial, né, que seria o que essa abordagem psicanalítica, que eu também chamo de metodologia, nessa abordagem psicanalítica que tem o poder, né, de ajudar milhares e milhares de pessoas a vencer seus traumas, transtornos, síndromes e por aí vai, né? Porque hoje, nessa geração a qual nós estamos, essa geração chamada geração G, né, por motivo da tecnologia e tudo mais, hoje descobriu diversos tipos de transtornos, como autismo, borderline, e etc. Diversos tipos de transtornos, fora os mais comuns, ansiedade, né, angústia, medo, depressão, fobias e fenômenos que existem dentro desses tipos de situação. A psicanálise também conhecida como terapia da fala. A psicanálise ela é tremenda. Terapia da fala. Os mais antigos, sem nem saber, né, já utilizavam desse tipo de terapia. A terapia da fala, aquela terapia que as pessoas utilizavam assim, eles sentavam na porta das casas, né, assim à tarde, aquelas casinhas simples, sentavam ali no final da tarde e começavam a bater papo, um ouvindo o outro, e ali eles desabafavam e etc e tal. E, de alguma forma, havia essa terapia entre aquelas pessoas. Só que, com o passar do tempo, e até mesmo naquela época, infelizmente, não era tudo que você podia falar, porque não havia uma ética, né? Não havia uma ética.
não havia uma segurança naquela fala, de que se você falasse aquilo não sairia dali. Então, muitas pessoas, eles infelizmente ficavam retraídos, castrados, não falavam porque tinha algo íntimo seu, algo particular seu que estava gerando uma dor, um sofrimento, uma angústia, e eles não falavam porque se falasse aquilo ali espalhava e virava uma fofocada, né? Mas a psicanálise também é conhecida como a terapia da fala. É um tipo de tratamento baseado nas teorias do próprio Freud. Freud hiper mega inteligente, né? Hiper mega inteligente esse homem. Ele sabia que essa terapia da fala, ela tinha o poder de trazer essa cura, essa libertação, né? É como o ato do perdão, né? Quando alguém vai, reconhece que errou, pede desculpas, aquela pessoa se sente aliviada. Frequentemente chamado de pai da psicanálise, Freud desenvolveu essa modalidade de tratamento para pacientes que não respondiam aos tratamentos psicológicos ou médicos disponíveis em seu tempo. Porque naquela época, pessoas que sofriam com ansiedade, angústia, pacientes que tinham diversos transtornos e problemas, muitos deles não respondiam a medicamentos. Medicamentos não faziam efeito, né? Como hoje, muitas das vezes, uma pessoa dá um surto aí leva para o Cezanne, dá um medicamento forte, mas muitas das vezes esses tipos de medicamento não resolvem o problema. Não resolve o problema. Porque o indivíduo, né, o paciente, quando ele não tem esse socorro no sentido de ter alguém para lhe ouvir, ainda que ele fale bobagem, ainda que ele fale coisa com coisa, né, ele não consegue receber o que ele precisa para poder se livrar dessa opressão, dessa descarga energética. Como, por exemplo, quando você está ali sufocado com algo que você quer falar e você não fala, é como se você fosse inchando como um balão até explodir. Ok? E hoje eu quero abordar aqui com vocês o tema mecanismo de defesa, né? Mecanismo de defesa. E eu quero usar a psicologia, né? E a psicologia, em geral, na teoria da própria psicanálise. Mecanismo de defesa ou mecanismos psicológicos que mantêm a integridade do ego. Se tem algo que o ser humano mais luta para manter, é a integridade do ego. Só que esse ego, segundo a psicanálise, não é o ego o qual é mencionado muitas das vezes em meio à sociedade. Esse ego de ser uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa egoísta, não estamos falando desse ego. Segundo a teoria de Freud, esses mecanismos psicológicos, eles trabalham em cima de partes que compõem a psique humana, que é o id, o ego, o superego. O id, o ego e o superego. E o pré-consciente. São áreas da mente do ser humano que, quando você não mantém essa integridade, né, se você tem alguma dúvida aí sobre o que eu estou falando aqui, você pode perguntar que eu vou te responder. Quando você não mantém a integridade dessas partes da sua psique humana, você corre um grande risco de sofrer com depressão, com ansiedades, com angústias. Observe que eu acredito que você já ouviu alguém falando assim: nossa, tem dia que é maravilhoso, a gente acorda alegre, acorda, nossa, com a bola cheia.
Mas tem dias que a gente não acorda mal, acorda, parece que está tudo cinza. Mas por quê? O que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada. Mas esse sentimento, ele é fruto de uma batalha, né? Esse sentimento, ele é fruto de uma batalha psicológica que acontece dentro da mente desse ser humano. E muitas das vezes essa batalha acontece quando eu falo de id, pré-consciente, ego e superego. Isso envolve, dentro dessas partes que compõem a psique humana, isso envolve o quê? Toda a nossa ideidade, toda a nossa identidade. No que se diz respeito desde o parto. Por exemplo, a sua mãe sofreu um trauma quando ela estava grávida de você. Ela sofreu um trauma, um acidente, um assalto. Você ainda nem existia, mas esse trauma, ele pode ter te afetado. Ele pode ter te afetado. Você não vai lembrar desse trauma, mas o inconsciente, ele vai trazer isso à tona. E você, muitas das vezes, não vai identificar. Como, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, nossa, hoje amanheci, nossa, o dia hoje não está legal. Mas o que será que aconteceu para mim estar assim? Muitas das vezes o inconsciente está trazendo algo lá do fundo. A perca de um pai, a perca de uma mãe, a perca de um irmão, a perca de um filho, a perca de um relacionamento. O seu ego não está lembrando disso, mas o seu inconsciente está lançando isso tudo no pré-consciente. Está lançando isso tudo no pré-consciente. Está gerando esse conflito. E automaticamente essa energia, ela vai querer sair. Mecanismo de defesa ou ajustamento da psique humana, ou ajustamento do psicológico. Você já viu alguém dizer assim, nossa, estou com um psicológico abalado. Eu estou com um psicológico abalado, não estou bem psicologicamente. O psicológico está desajustado. Desajustado. Então, o mecanismo de defesa é algo que ajusta a sua psique humana em momentos de abalo. Por exemplo, quantas pessoas estão sofrendo hoje, em 2025, por consequência do Covid? Quantas pessoas estão com depressão? Quantas pessoas estão com arritmia cardíaca, com insônia? Quantas pessoas estão com problemas psicossomáticos por consequência do Covid? E são sintomas e fenômenos que se manifestam muitas das vezes que a própria pessoa ela não consegue identificar, porque é algo que vem do consciente, do inconsciente, que vem do inconsciente. Quando é algo que vem do consciente, você domina, você identifica. Você identifica, olha, eu estou triste porque eu briguei com fulano. Estou triste porque eu fui desempregado. Estou triste por causa disso, porque eu fiz um mau negócio. Mas quando você não consegue identificar, que vem lá do inconsciente, como você lidar com essa situação? Com o mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa ou ajustamento da psique em geral. E na psicanálise, em particular, as ações psicológicas que têm por finalidade o quê? Reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. Por quê? O ego é a sua parte racional. O ego é a sua parte racional. Observe que
eu conhecia um senhor, né, que ele trabalhava vendendo bananas, né, trabalhava vendendo bananas. E ele sempre passava na rua, acho que carregando bananas, transportando de um lado para o outro. E um dia, de repente, eu vi esse homem passar louco na rua, sabe? Louco assim mesmo, de roupa rasgada. E um mês depois você vê ele todo maltrapilho e sujo na rua, agindo como um louco. Agindo como um louco. E eu, naquela época, eu nem entendia. Eu simplesmente falava assim, olha a minha fala para tentar compreender essa situação. Eu falava, gente, a mente do ser humano é como mente de galinha. É frágil. O homem estava bem, agora já está aí agindo igual um louco. Então, o mecanismo de defesa, ele tem por essa finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego, do consciente, né? O que te torna diferente dos animais. Você é uma pessoa que raciocina. Você é uma pessoa que sabe o que faz. É por isso que, muitas das vezes, quando acontece algo, as pessoas perguntam, ele estava consciente do que ele fez? Então, consciente. Observe que as pessoas, às vezes, não querem acreditar, não conhecem a psicanálise, mas a psicanálise, ela trabalha em cima do inconsciente e do consciente do ser humano. A psicanálise é algo profundo, é igual o sistema realmente vai lá onde está o problema do ser humano. Ok? Que é o que? Lá na sede, costumo dizer a sede da alma do ser humano, onde está o consciente. É lá que fica alojado, que fica armazenado, tudo aquilo que muitas vezes você não quer que alguém saiba. Quem sabe você foi abusado quando você era jovem. Quem sabe você foi abusada. Quem sabe você foi agredido, agredida. E você não quer que alguém saiba. Mas isso tem te gerado dores, tem te gerado sofrimento. Tem te gerado sofrimentos. E o papel do mecanismo de defesa é impedir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego, onde o indivíduo não consiga lidar com as situações que por algum motivo considere ameaçadoras. Você já passou por isso? Se você já passou, escreve aí. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, porque eu nunca também fiz questão de estar pedindo like e etc. nos meus vídeos, mas a gente entende que quando a pessoa dá um like, o portal entende que o vídeo é importante e compartilha com mais pessoas para ajudar. Então, você já passou por situações como essa, né? Situações que o indivíduo não consiga lidar, né, que considere ameaçadoras. Como, por exemplo, tem situações na vida que as pessoas não conseguem lidar, que são ameaçadoras. Vou dar um exemplo. Eu assisti uma reportagem que eu achei aquilo loucura. Foi fruto do inconsciente. O inconsciente trouxe essa situação ameaçadora. Não, o externo, né, o ambiente trouxe essa situação ameaçadora para esse indivíduo e ele não estava preparado para lidar com ela, não tinha um mecanismo de defesa e ele pereceu, não só ele e sua família. Como, por exemplo, esse homem ele perdeu o emprego. Eu acredito que ele tinha um emprego muito bom, passou até no jornal da Record, ele tinha um emprego muito bom. E ele perdeu esse emprego. Geralmente quem tem um emprego muito bom não se preocupa em comprar casa. Ah, não, eu ganho bem, eu posso pagar aluguel. E eu acredito que ele perdeu esse emprego muito bom e morando de aluguel. Foi uma situação tão ameaçadora na mente dele que ele perdeu a consciência a ponto de lançar os filhos pela janela do apartamento, matar a esposa e se matar. Porque o inconsciente dele falou, e agora? Como que você vai sustentar a sua família? E agora, o que é que você vai fazer?
você perdeu o seu alicerce. Só que o mecanismo de defesa, né, que protege o ego, e o ego diz, ei, peraí, sua fortaleza, sua estrutura não é seu emprego. Você perdeu um, você consegue outro. Ok? Então, para poder adiantar aqui, para mim passar esse material para vocês, são pessoas subconscientes. São pessoas subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos. Observe. São pessoas subconscientes, elas estão subconscientes, ou inconscientes, né? Ou mesmo inconscientes, que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos. Essas pessoas eu considero aquelas pessoas que dizem, olha, eu preciso buscar ajuda. Eu não estou bem psicologicamente, as minhas atitudes não são atitudes normais. Os meus impulsos não são normais. Eu estou entendendo que esses impulsos são inconscientes. Impulsos como agressão, como palavras verbais pesadas, como atitudes. Né? A pessoa entende que não é normal e ela busca ajuda para esses conflitos não resolvidos. Não resolvidos. No nível da consciência. A pessoa consciente em si, ela não consegue resolver isso. Por isso que existe o profissional na área da psicanálise, psicanalista, para ajudar o indivíduo com as ferramentas e com as abordagens que há quase 2 séculos atrás foram criadas e que transformou e que tem transformado milhares de vidas, ajudar também a sua vida e a vida dessa pessoa que buscar. As bases dos mecanismos de defesa são, por exemplo, as angústias. Por que a angústia são as bases do mecanismo de defesa? Vamos lá. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativos. Não, eu estou angustiado. O que é que está acontecendo? Tem algo errado. Não tá certo. Então, os mecanismos de defesa, eles se ativam. É igual os anticorpos, quando tem uma doença, eles vão lá em cima. Eles ficam ativos. Um conflito cria em nós certa angústia. Como, por exemplo, você brigou com sua mãe e tem anos que você não fala com sua mãe. Você brigou com seu pai, tem anos que você não fala com seu pai. Você brigou com o irmão, tem anos que não fala com seu irmão. Você perdeu o casamento de seus sonhos. Você pisou na bola. Então, esse conflito cria em você uma angústia. E essa angústia, ela não consegue sair de você sem ajuda. Observe que as pessoas falam, para com isso, boba, para com isso. Você largou, arruma outro que rapidinho você esquece. Quem disse? Escreve aí. Tem pessoas aí que já estão casados anos e anos e ainda pensa lá nos seus 15, 17, 18 anos. A bobagem que fez. Escreve aí. Então vamos lá. Essa angústia é o que nos motiva a resolver esse problema. Porém, nem sempre o indivíduo é capaz de resolver um problema de forma imediata e direta. Né? Muitas das vezes os pacientes vêm ao consultório e na primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quando eles estão bem,
né? Nós atendemos online também, se você quiser o nosso atendimento, nós atendemos em todo o Brasil, no mundo, né? Hoje tem internet, videoconferência, a gente fala para o mundo. Tem pessoas que na terceira sessão já estão se sentindo bem. E as pessoas já querem se dar alta, porque já acham que, nossa, o psicanalista aqui já resolveu o meu problema, já identifiquei. Mas não é assim. Tem um processo, os problemas eles não se resolvem de forma imediata e direta, existe um processo. E é isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Pois nossos problemas pessoais não podem ser resolvidos através somente da razão. E esse é o problema. As pessoas muitas das vezes utilizam a razão. Olha, eu estou bem? Não, calma. Pessoas saem pouco depois uma recaída, aí volta. Aí tem que voltar lá para o zero. Não continua dali, porque a pessoa está ruim, voltar lá para trás. Como eu estava falando, não podem ser resolvidos somente da razão. Isso se dá pelo fato pelo fato de que os problemas pessoais têm um certo envolvimento emocional que diminui nossa objetividade. Eu vou falar para você. Eu, como psicanalista, acredito que 98% dos problemas do ser humano são provenientes do emocional. A pessoa não consegue lidar bem no trabalho, é emocional. A pessoa não consegue lidar bem no casamento, é emocional. A pessoa tem problema na escola, é emocional. A pessoa tem problema numa academia, é emocional. A maioria dos problemas é emocional. Por quê? Porque nós somos seres sensoriais, somos seres emocionais, somos energia. E quando o indivíduo não entende isso, que ele faz parte de um envolvimento emocional e que, se não passar por esse processo, vai diminuir a sua objetividade, o seu objetivo, o seu alvo, né? E, consequentemente, somos levados a resolvê-los de forma indireta e tortuosamente, buscando um ajustamento, a fim de adaptar-nos às exigências que nos são impostas pela sociedade. Esse é o problema. O ser humano, eu estava até pensando, eu vou fazer uma live sobre isso também, o ser humano ele tem essa necessidade de satisfazer o desejo do outro. Não, você não tem que satisfazer o desejo do outro, você tem que satisfazer o seu desejo. Né? Você tem que satisfazer o seu desejo. Porque quando você tenta satisfazer o desejo do outro e o outro não corresponde àquilo que você quer, você sofre um trauma, que é o trauma da rejeição. O trauma da rejeição. E, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas, eu não fui bem aqui num casamento, vou arrumar outro que vai resolver. E não dá certo. Para você entrar em um outro relacionamento, você tem que se curar primeiro. Porque o problema não está no outro somente, está em você também. Você tem que se curar primeiro. Né? Então, não temos que fazer as exigências da sociedade em que vivemos. Tais processos adaptativos são o que chamamos de mecanismos de defesa. Né? Os mecanismos mais comuns são o recalque. O recalque você já sabe, né? Você até vê as pessoas, mesmo muitas pessoas sem conhecer esse termo recalque, muitas utilizam essa palavra no funk, etc. Até o dia a dia fala sobre recalque. Mas recalcar, retrair, né? É o que muitas das vezes as pessoas fazem quando enfrentam um obstáculo na sua vida. E buscam nisso, né, nesse recalque, um mecanismo de defesa, até como uma proteção, mas na verdade não está se protegendo, está se prejudicando.
Porque à medida que você utiliza desse recalque, você se isola. E à medida que você se isola, o problema aumenta, né? Ou repressão, a regressão, a projeção, a formação reativa ou sublimação. O recalque ou repressão é o processo automático que mantém fora da consciência os impulsos, ideais e sentimentos inaceitáveis. Olha, uma coisa que as pessoas utilizam muito de recalque é quando se fala de morte. Você vai falar de... Oh, não, para dessa conversa chata. Peraí. Pessoas pensam que nunca vão morrer. E quando se fala de morte, o recalque vem na hora. E muitas pessoas estão morrendo e deixando coisas pendentes no meio da sua família, deixando até dor de cabeça, onde filhos, um está matando o outro por causa de herança, né? Um está matando o outro, engolindo o outro, por causa de uma bobagemzinha que deixou, porque os pais não resolveram enquanto estavam vivos, né? Ou muitos filhos, por causa até da própria dureza de coração, eles utilizam desse recalque para impedir uma resolução da melhor forma possível, né? Para que haja o bem para todos. Então, a regressão é o retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento, sempre que depara com uma frustração, né? Ele quer o quê? Regredir. Olá, minha irmã Ivanete. O indivíduo ele quer regredir, né? É o retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento. Ele quer voltar anteriormente ao que aconteceu. Ele quer utilizar de uma situação que é um mecanismo de defesa muito perigoso, né? É como que alguém muito ente querido seu morre e você não quer viver o luto, você quer utilizar desse mecanismo de defesa, fazendo com que você permaneça como que antes. Olha, eu estou como antes, do mesmo jeito que eu estava, não estou sentindo nada. Talvez externamente, na aparência, mas no seu inconsciente, na sua psique, esse trauma está gerando cicatrizes e uma hora vai sair para fora. E quando esse luto vier, você vai estar preparado para viver, né? A regressão, ele faz isso quando o indivíduo se depara com uma frustração. Projeção. Projeção é o processo mental pelo qual as características que estão ligadas ao eu são gradativamente afastadas deste em direção a outros objetos, as pessoas e pessoas. Essas projeções tendem a deslocar-se em direção a objetos e pessoas cujas qualidades, características são mais adequadas para encaixar o material deslocado. Isso é complicado, né? Isso é complicado, o indivíduo utilizar da projeção. Inclusive, eu estou cuidando de um paciente que utiliza desse tipo de projeção e é perigoso, né? É um processo mental que o indivíduo utiliza de forma errônea e prejudicial à sua vida, prejudicial à sua saúde. Porque a projeção é um processo mental pelo qual as características estão ligadas. É um processo mental, quais características, né? O interesse do indivíduo, os sentimentos do indivíduo, o que o indivíduo acha que tem valor, né? Estão ligadas ao seu eu e gradativamente afastadas deste em direção a outros objetos e pessoas que ele não tem interesse. Essas projeções
tendem a deslocar-se em direção a objetos e pessoas cujas qualidades e características mais adequadas para se encaixar com esse indivíduo. Mas isso é perigoso, porque muitas das vezes nos defendemos da angústia gerada por fracasso, culpa ou nossos defeitos, projetando a responsabilidade por esse fato em alguém ou em algo. Por exemplo, a minha vida está assim por causa do meu pai. Aí a pessoa lança todo o problema no pai. A culpa é do pai. E por causa disso ele não quer nenhum relacionamento com o pai, mas a culpa lança toda no pai. Esse já era um defeito de Adão e Eva, né? Adão, o que foi que você fez? Foi Eva, Senhor. Mas Eva, o que foi que você fez? Foi a serpente, Senhor. E quando Deus fala para a serpente acha que olha para o lado e não vê ninguém para acusar. É um problema da projeção. Gera uma angústia, né? Gera um afastamento. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar, de viver em sociedade. E para encerrar, eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre a racionalização e nós vamos estar encerrando a nossa live, para não ficar muito longa. Dentro de tudo que falamos, eu vou encerrar aqui falando sobre a racionalização, porque tem aqui a sublimação e tem também a formação reativa, mas eu quero ficar com a racionalização, porque é um termo mais claro para as pessoas que vão nos ouvir e vai trazer um entendimento melhor. Vamos lá, racionalização. Quando falo em racionalização, já se entende que é racionalizar ou raciocinar. Existe em nós uma luta constante para dar sentido ao nosso próprio mundo de experiência. Olha, já pegou aí, né? Existe em nós essa luta. Quando você raciocina, você luta em encontrar nesse mundo um sentido para a sua existência. E muitas pessoas fazem essa pergunta. É uma luta psicológica. Para que eu existo? Para que eu existi? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse vivo? Por quê? Por que minha vida é assim? Por que minha vida é assada? Então vamos lá. Uma procura de explicações para nossos fenômenos internos, nossos comportamentos e sentimentos. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho esse sentimento? É como eu falei para você no início, a respeito, quando eu falei com vocês no início, a respeito do trauma, que muitas das vezes é causado lá no passado, né? Quando sua mãe estava grávida, você nem nascido era, ela sofreu um assalto, um acidente, aquilo gerou um trauma nela, mas te afetou. E isso muitas das vezes vai surgir lá na frente, quando você estiver casado. Muitos dos sentimentos e traumas que você sofre hoje é provenientes lá do passado. E só um profissional para te ajudar. Vamos continuar para encerrar. Para satisfazer essa busca, evitando a angústia e mantendo o autorrespeito, claro, né? O indivíduo luta constantemente para manter esse autorrespeito, buscando, de alguma forma, manter o equilíbrio entre o ego, né? Entre a integridade do consciente. Criamos explicações altamente racionais para fatores emocionais e motivacionais para justificar nosso eu. O ego. Quantas pessoas... Nossa, fulano, você está tão chata hoje, está com a cara tão feia. O que é que aconteceu com você? Ah, é esse sistema, é o Brasil que não está bem, é o sistema do mundo, é o presidente, é o governo. As pessoas sempre procuram explicações racionais, buscando boas razões para tentar justificar. Ainda que falsas razões,
para nossas atitudes e fracassos. Tal acomodação ao conflito é o que chamamos de racionalização. São exemplos de racionalização, como por exemplo, um rapaz que viaja de graça em um ônibus e busca várias justificativas para o seu ato, como a passagem é muito cara. Pessoa, nossa, por que você está viajando de graça? A passagem é muito cara. Ou pelo amor de Deus, né? A empresa já tem muito dinheiro. Eu pago passagem todo dia. Todo dia. Um dia a menos não vai fazer diferença. O ônibus está lotado. Não vou passar pela borboleta. Vou ficar aqui mesmo. Essa semana eu vim do centro, né? Eu estava fazendo uma visita no hospital. Oi, Val. Eu estava fazendo uma visita no hospital. Inclusive, graças a Deus, a pessoa já saiu do leito, né? Foi uma cirurgia muito arriscada e na verdade, eu fiquei com a pessoa lá no hospital, né? E a pessoa já saiu do hospital e quando eu voltava para casa de ônibus e quando o ônibus para no ponto que eu ia pegar, eu entro pela porta correta, só que o motorista, sem perceber, abriu a outra porta. E um passageiro rápido entrou para não pagar. Aí, a paz, minha querida, aí entra o quê? A racionalização. Muitas das vezes, uma explicação alternada, né? Buscando razões falsas para tentar justificar um fracasso. Aí eu vou de graça porque todo dia eu pago passagem. A empresa já é muito rica. Então, é um termo que muitas pessoas utilizam. Hoje nós falamos sobre o mecanismo de defesa. Não vou alongar, porque para a nossa live não ficar muito longa, se você gostou, você escreve aí, você compartilha. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes falam assim, nossa, aquela live que você fez, ela abriu minha mente. Né? Eu já consegui dominar algo só através daquela live. É verdade que uma live não é a mesma coisa que uma sessão, a qual nós utilizamos no consultório com o paciente. Mas, de alguma forma, nós utilizamos aqui desse conhecimento dentro da psicanálise para ajudar algumas pessoas, né, a se encontrar e também a compartilhar conhecimento, até porque tem muitos profissionais da área que está começando agora, tem pouco conhecimento, quer buscar conhecimento, e nós estamos aqui para compartilhar conhecimento com essas pessoas também. E é um compartilhando o conhecimento com o outro. Assim como eu não sei tudo, né, existe alguém que sabe algo, compartilha comigo, eu sei algo, compartilho com ele, e nós fazemos essa rede. Eu quero agradecer a você por estar participando dessa live conosco, né, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Cuide do seu psicológico. Cuide do seu psicológico. Pessoas destruíram casamentos por causa do psicológico. Ninguém trai o outro se não estiver psicologicamente enfermo. Tudo no mundo, como eu falei, 98%, muito obrigado pelos coraçãozinhos, o 98% das pessoas, algum fenômeno que acontece na vida dessa pessoa, uma expressão corporal, uma atitude, algo, tudo tem a ver com o emocional, com o psicológico. E eu vou colocar aqui uma porcentagem de 50%, né? São heranças